alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje, na aula de matemática, nós vamos trabalhar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. O objetivo da nossa aula será identificar e utilizar a soma dos ângulos internos de um triângulo na resolução e elaboração de problemas para desenvolvermos o pensamento geométrico. Bom, se vocês analisarem esses 3 triângulos, vocês vão notar algo em comum. Vocês percebem que são triângulos com formatos diferentes e também com valores de ângulos internos diferentes. No entanto, se vocês fazerem a soma dos 3 ângulos internos para cada triângulo, vocês vão perceber que vocês vão chegar no mesmo valor. E que valor é esse? É o ângulo de 180 graus, ou seja, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus. Então, isso é uma propriedade em que vocês já viram na aula anterior, ok? Bom, e para comprovarmos que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, nós podemos fazer a seguinte atividade. Nós podemos pegar uma folha em branco, desenhar um triângulo e nesse triângulo destacarmos, olha lá, os 3 ângulos internos. Reparem que aqui eu estou apresentando para vocês 2 tipos de triângulos diferentes, 2 formatos diferentes, ok? E aí vocês vão perceber que o resultado será o mesmo. O que isso significa? Que não importa o formato desse triângulo, o resultado da soma dos ângulos internos sempre vai ser um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então aqui, ó, vocês pegaram o triângulo, recortaram em 3 partes iguais. Tomem cuidado para não recortar em cima do ângulo, que aí a atividade não vai dar certo, tá? Vocês têm que recortar esse triângulo em 3 partes iguais, de modo que o ângulo fique aparecendo na sua parte inteira. E quando você faz a junção desses 3 ângulos, olha lá, ele vai dar um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus, ok? A mesma coisa vai acontecer com esse triângulo aqui também. Então, se você recortar ele em 3 partes, tá? E depois unir os ângulos dessas 3 partes, também vai resultar em um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus, ok? Bom, então lembre-se que, mesmo com representações diferentes de triângulos, a soma dos ângulos internos vai formar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, ok? Então, esta é uma relação muito importante e nós vamos utilizar essa relação em resoluções de diferentes situações, problemas da geometria. Por exemplo, no Praticando 1, vocês têm aqui, determine o valor numérico da medida x, indicada nos triângulos a seguir. Então, por exemplo, na letra A, vocês têm lá o x, esse símbolo aqui representa um ângulo de 90 graus e vocês têm mais 45 graus. E aí, o que é que vocês vão fazer para descobrir o valor do ângulo x? E nessa situação, dá uma olhadinha aqui nesse triângulo, olha, eu não sei o valor de nenhum desses ângulos. Eu só sei que aqui vale x e aqui também vale x. E aí, o que você vai fazer para descobrir o valor do x? E aqui nessa situação nós temos que o ângulo A vale x, o ângulo B menos x mais 1 e o ângulo C x mais 2. Então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o Praticando 1 e na sequência voltamos para a correção.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso exercício. Então, vamos para a letra A. Olha só, eu não sei o valor desse ângulo X, mas eu sei que a soma dos três ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, eu vou somar 45 mais esse ângulo, a gente não sabe quanto vale, mas essa representação mostra sempre que o ângulo vale 90 graus, quando aparece esse símbolozinho aqui. Então, eu tenho 45 mais 90 mais esse x aqui, que é o que a gente quer descobrir, certo? Eu posso somar 45 com 90? Devo, né? Então, nós vamos somar 45 graus mais 90, 135 graus. Então, ficou 135 graus mais x igual a 180 graus. O próximo passo é isolarmos o x, ou seja, esse 135 graus que é positivo, ele tem que passar para o outro lado com o sinal oposto, com a operação contrária. Então, se aqui ele estava somando, ele passa para o outro lado diminuindo. Então, nós temos lá x igual a 180 graus menos 135. Quanto que vai dar esse valor? 45 graus, ok? Então, significa que esse ângulo vale 45 graus. Se você quiser fazer a prova real, é só você somar 90 mais 45 mais 45 e vai dar os 180 graus, ok? Na letra B, nós temos três ângulos e eu não tenho o valor de nenhum desses ângulos. Mas eu sei que, como eles estão representados pela mesma letrinha, eu já sei que eles vão ter o mesmo valor, ok? Então, eu vou montar a minha equação. Olha só, eu tenho x mais esse x. E eu sei que a soma desses 3x tem que dar 180 graus. Eu posso somar x mais x mais x? Sim, porque são variáveis, são termos que possuem a mesma letrinha, né? Então, 1x mais 1x, 2x. 2x mais 1x, 3x. Então, ficou 3x igual a 180 graus. Esse 3 que está multiplicando, pessoal, ele passa para o outro lado dividindo, certo? Sempre passa com a operação contrária. Quanto que é 180 dividido por 3? 60 graus. Então, significa que cada ângulo desse vale 60 graus, ok? Se eu somar os três ângulos, eu vou chegar, então, no resultado de 180 graus, ok? E a letra C? Na letra C, nós temos aqui, de novo, nós vamos somar esses três ângulos e igualar a 180 graus, certo? Então, nós temos lá x mais, olha só, x mais 1 mais x mais 2. Então, nós vamos somar esses três ângulos, certo? X mais 1 mais x mais 2. A professora eliminou os parênteses aqui porque todos são positivos, todos esses termos são positivos. Então, eu não preciso fazer a regra do sinal, ok? O que eu faço agora? Eu somo termos x com x com x e números com números. Então, quanto que é 1x mais 1x mais 2x? Isso mesmo, 3x. Olha lá, 3x. E o que ele fez aqui? Ele já pegou esses valores, o 1 e o 2, e já passou para o outro lado da igualdade, tá? Você poderia ter somado primeiro e depois ter passado para o outro lado da igualdade ou fazer da forma que ele fez aqui, tá? Ele já passou o mais 1 para o outro lado, virou menos 1. O mais 2 virou menos 2, ok? X mais x mais x, 3x. 180 menos 1, 179. 179 menos 2, 177.
Então, nós temos 3x igual a 177. Esse 3 que está multiplicando, ele passa o quê, pessoal? Dividindo. Então, eu vou ter 177 graus dividido por 3, que é igual a 59 graus. Então, significa que cada xzinho desse vale 59 graus, tá? Então, esse ângulo aqui vale quanto? 59 graus. Esse ângulo aqui, o C, 59 graus mais 2. Quanto que é 59 mais 2? 61. Então, o ângulo vale 61, certo? E aqui, quanto vale esse ângulo? 59 mais 1. 59 mais 1, 60, ok? Então, vamos para o praticando 2. No praticando 2, dois ângulos internos de certo triângulo medem 73 graus e 59 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e, na sequência, eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal? Então, resolvendo o nosso exercício, veja, nós só temos os valores de dois ângulos. Do terceiro ângulo, nós não temos. Então, se nós não temos o valor desse terceiro ângulo, nós vamos chamar ele do quê? Isso mesmo, nós podemos chamá-lo de x. Se você colocou outra letrinha, não tem problema, ok? Então, vamos lá. Eu sei que a soma dos 73 mais 59 mais x é igual a 180. 73 mais 59, 132.
Esse 132 é positivo, passa negativo. Então, ao fazermos a subtração, 180 graus menos 132, nós percebemos que esse terceiro ângulo vale 48 graus, ok? Vamos então para o nosso praticando 3. O praticando 3 é um exercício da UFAM adaptado e ele fala assim, que os ângulos internos de um triângulo medidos em graus são 3x menos 36, 2x mais 10 e x mais 20. Qual a medida do maior ângulo desse triângulo? Então presta atenção no que ele está perguntando, no que ele está pedindo para vocês e na sequência a professora volta para a correção. Vamos lá, pessoal! E aí, encontraram o valor do maior ângulo deste triângulo? Então, veja, eu vou somar esses três ângulos, ok? E vou igualar a 180 graus, assim como nós fizemos nos exercícios anteriores. Então, como ficaria? Olha lá, 3x menos 36, mais 2x mais 10, mais x mais 20 igual a 180. Nós podemos somar aqui o 3x mais 2x mais o x? Sim. Quanto que deu? Olha lá, 6x. O problema é esse sinalzinho aqui, que não é bem o problema, porque vocês já sabem a regra do sinal, tudo bem? Então vamos lá, menos 36 mais 10. Olha lá, eu devo 36 e paguei 10. Isso mesmo, eu continuo devendo menos 26.
E o menos 26 mais 20, pessoal, quanto que vai dar? Isso mesmo, menos 6. Então agora restou 6x menos 6 igual a 180 graus. Então eu pego esse menos 6, que é negativo, e passo para o outro lado positivo. Então eu tenho 6x igual a 180 mais 6, ok? Pessoal, 180 mais 6 é 186. E esse 6 que está multiplicando, ele passa dividindo. 186 dividido por 6 é igual a 31 graus. Então, veja, significa que o x vale 31 graus. Mas, cuidado, ele quer saber o valor do maior ângulo. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que substituir esse x por 31, esse x por 31 e esse x também por 31. E verificar em qual dessas continhas ocorre o maior ângulo, tá? Então, olha só, 3x menos 36. Vou substituir o x por 31. 3 vezes 31, 93. Menos 36, 57 graus. Aqui, 2 vezes 31 mais 10. 2 vezes 31, 62. 62 mais 10, 72 graus. E a última situação deu 51 graus. Portanto, qual é o maior ângulo? O maior ângulo é o ângulo de 72 graus, né? A medida do maior ângulo é 72 graus, ok? Nesta aula, então, falamos sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!